Bom dia. Eu, por força do hábito e pelo tempo que tenho, achei mais fácil escrever um texto e fazer a leitura. Ele vai ser projetado ali para quem queira acompanhá-lo, né? Na pessoa do senador João Capiberibe, presidente dessa comissão, agradeço o gentil convite para essa audiência pública e aproveito a oportunidade para saudar a todos os membros da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa e, particularmente, os membros da Subcomissão Permanente da Memória, Justiça e Verdade dessa Casa, o Senado Federal. Também cumprimento os companheiros que querem nesse debate, o Junei, que ainda não chegou, o Aurélio Rios, o Cláudio Fonteles, a Maria Eliana Pinheiro, e até hoje de manhã achava ainda que o Matheus Guimarães, sobrinho do Alexandre Guimarães, também estaria, né? Por fim, cumprimento uma outra pessoa que não está presente, mas é fundamental nessa história, que é a Maria de Nazaré Pedrosa, a quem dedico esse momento e este texto. E na sua pessoa também saúdo todos os presentes aqui nesse recinto. Por fim, gostaria também de agradecer ao senador Randolph e ao deputado Chico Alencar, através dos dois, né, foi através deles que pude, então, estar aqui com vocês nessa mesa. Sou estudante universitário, doutorando em literatura brasileira pela Universidade de Brasília. Desde 2009, já residindo na capital federal, ao tomar conhecimento mais aprofundado da história da Universidade de Brasília, às vésperas de suas bodas de ouro, optei pela militância na luta em torno da memória, verdade e justiça, sobretudo essa última, a justiça. Obviamente, defendendo uma concepção de justiça não revanchista, muito inspirado naquela experiência de países como a África do Sul, quando da apuração dos crimes de Estado cometidos durante regimes autoritários. Esse engajamento me levou a presidir, em 2012, a Associação de Pós-Graduandos da Universidade de Brasília, e que, naquela ocasião, recebeu o nome de Eda Santos Delgado, estudante do curso de Direito da UNB, desaparecida em 74, numa viagem entre Rio de Janeiro e São Paulo, provavelmente pelas mãos do regime civil-militar ditatorial. No ano passado, além de integrar o grupo de trabalho que investiga a estrutura de repressão na Universidade de Brasília, nos arquivos públicos brasileiros, como parte das atividades gerais da Comissão Anísio Teixeira de Memória e Verdade e Justiça da UNB, organizamos, através de um edital promovido pela UNB na ocasião do seu jubileu, um seminário no emblemático auditório Dois Candangos, da universidade, quando pudemos, em 3 dias, colher depoimentos de quase 30 estudantes que viveram e protagonizaram os 50 anos da história do movimento estudantil na universidade, desde 62. Ouvimos e debatemos com importantes militantes e lideranças estudantis como Luiz Pontual, Paulo Speller, Nazaré Pedrosa, Fabrício Pedrosa, Bete Almeida, Maria Tchelle de Almeida Vasconcelos, Edilberto Campos, Mário Balaban, Zé Bezzi, dentre outros. Para encurtar a prosa, foram essas escolhas que me trouxeram, portanto, a essa audiência hoje. Tenho 35 anos, nasci em 78 e cursei a série inicial do Fundamental em 84. Vivi, pois, o período final da distensão, o final da distensão. Portanto, é como herdeiro dessa história nacional ou como alguém que vive a herança e o legado deixado ao contemporâneo por ela, que gostaria de lhes falar nessa manhã. E por essa via, tento evidenciar de que modo, na minha condição de juventude do presente, é possível nos comprometermos com todos vocês que se vincularam a essa bandeira nos últimos 49 anos, portanto, me precedendo no tempo e que certamente muito mais tem a dizer sobre o tema proposto a essa audiência pública. Espero, mesmo assim, contribuir. Passemos ao tema. Creio que o debate sobre o financiamento do aparato ditatorial brasileiro, que me foi pedido como tema a ser abordado, particularmente do período entre as décadas de 60 e 70 do século XX, nos seus nexos nacionais e internacionais, exija 3 frentes distintas, mas complementares de enfrentamento. O primeiro seria entender a formação do aparato repressivo no Brasil pré-golpe civil-militar de 64. E que passa pela investigação de um grupo que ficou conhecido como IPSIBAD, Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais e Instituto Brasileiro de Ação Democrática, respectivamente, organizado espacialmente em Minas Gerais, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Esse segmento da elite empresarial brasileira se articulou ao capital internacional, o setor empresarial multinacional associado, bem como aos militares. Essa extensa e complexa articulação foi nomeada, portanto, de IPSIBAD. Os interesses da elite empresarial brasileira, em consonância aos interesses do capital internacional, no sentido de articulação capaz de disputar a condução do país via instauração de um governo autoritário, ganharam forma quando se aproximaram dos militares, especialmente da Escola Superior de Guerra. Foi aí que passaram a atuar em bloco na defesa de um projeto de modernização pela via
internacionalista, portanto, distinto daquele idealizado por Jango, e que tinha como suporte o setor empresarial multinacional associado. Ou seja, defendiam como projeto de futuro a retomada de uma fase anterior do desenvolvimento brasileiro, aquela na qual imperou a dependência econômica nacional ao capitalismo internacional. A historiadora Heloísa Starling, da UFMG, nos anos 80, dedicou seus estudos de mestrado ao tema do Ipsibad, e que foram sistematizados sob o título Senhores das Gerais, Os Novos e Confidentes, o Golpe de 64, escritos a partir das memórias do general Mourão Filho e dos acervos do Arquivo Público Mineiro e da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Sobre esse momento do golpe, há um interessante comentário feito pelo famoso escritor mineiro João Guimarães Rosa, em 3 de abril de 64, a sua tradutora Harriet Dionis. À época, Guimarães Rosa também era secretário de Fronteiras do Brasil, diz ele. E aí cito, né? E como a senhora terá acompanhado pelos jornais, o grande movimento cívico-militar que nos livrou de João Goulart e seus perigosos agitadores se desenrolava aqui, enquanto eu trabalhava nas notas, fazendo justamente com o burrinho pedrez na travessia do córrego da Fome Cheio. Minha casa é encostada ao Forte de Copacabana e eu tinha que comparecer ao Ministério, que é encostado ao Ministério de Guerra. Daí, rogo-lhe desculpar muita coisa, principalmente o tom das notas. Na mesma carta, ele continua dizendo: 2 coisas me confortam imensamente no momento. Sua esplêndida performance com o nosso The Little Donkey e o fato de ter a rebelião contra o governo pró-comunista de João Goulart ter partido do nosso estado de Minas Gerais e as tropas que se arrojaram, rápidas e disciplinadas, maciçamente contra o Rio de Janeiro, foram as de Minas, descendo das montanhas a nossa gente do sertão, do grande sertão dos Backlands. Passemos agora ao segundo enfrentamento. Ele se refere à compreensão de outra fase da montagem do aparato repressivo, agora já no contexto pós-68, e do ato institucional número 5, com a criação da OBAN e seus nexos com o DOI-CODE. Um dos primeiros documentos publicados pelo Cláudio, intitulado A União Indústria Militar, disponível no site oficial da Comissão Nacional da Verdade, deixa inequívoca não só a existência dos referidos aparatos repressores, bem como a participação do general Ustra e do empresário Boylissen, o diretor da Ultragás, na orquestração dessa estrutura estatal de produção do terror e do medo. Esse enfrentamento em específico, pela notória importância, se comparado ao seu sucesso em relação às outras estruturas de repressão, vem sendo largamente pesquisado pelo grupo da CNV, o grupo de trabalho em específico, coordenado pelo José Paulo Cavalcante Filho, e que tem a tarefa de investigar a estrutura da repressão. Os resultados dessas investigações desejamos que comecem a ser disponibilizados o quanto antes. O terceiro e último enfrentamento, também contemporâneo do período pós-AI-5, refere-se ao trabalho de investigação do que foi a Operação Condor, aquela articulação entre vários estados ditatoriais da América do Sul a partir de 69, denominada Escola das Américas, capitaneada pelos Estados Unidos da América e por seus aparelhos de inteligência e segurança militar, cujo objetivo era, entre outros, a eliminação de chefes de Estado considerados inconvenientes e perigosos, a realização daquela etapa do processo de produção capitalista que se intentava em toda a América Latina, e cujo desdobramentos conhecemos no Brasil como um milagre econômico no início dos anos 70, quando também se criou a grande maioria dos cursos de pós-graduação brasileiros, por defenderem concepções e projetos de nação de base essencialmente populares ou voltados aos interesses do Bloco Comunista Mundial. Vivíamos a Guerra Fria. Foi no primeiro governo Vargas que assistimos a uma enorme alavancada estatal no sentido de fomentar e articular a integração do mercado interno nacional, capitaneada pela economia urbana e industrial do Sudeste, sobretudo do Rio e São Paulo, quando estes protagonizaram a abertura de outro caminho, embora muito determinado pela crise internacional de 29, no sentido de uma diminuição da dependência nacional à economia externa, ao fomentar a produção, circulação e consumo de mercadorias em território nacional. Em linhas gerais, essa política econômica permanece no Brasil até o início da década de 50 e começa a ser alterada quando o Brasil, particularmente empresariado de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, abre sua economia à participação externa de empresas de capital privado internacional. A leitura do livro de Heloísa Starling nos faz crer que serão esses mesmos empresários, que também se associaram aos variados setores conservadores das elites locais e regionais, agrárias, urbanas, financeiras, religiosas e mesmo as nacionais e internacionais, estrangeiras, através do Ipsibad, os responsáveis pelo financiamento e execução do golpe em março de 64 contra o Brasil de João Goulart e contra a sua utopia de uma nova e outra independência nacional.
Muito do protagonismo contra Jango foi assumido nas ruas de Belo Horizonte, nas famosas marchas da família com Deus pela Liberdade, e em defesa da tradição, família e propriedade, como era o caso da Linde, a Liga da Mulher Democrata, chefiada por Lígia Magon Vilar, esposa do advogado e gerente da rede Ipsibade, Aloísio Aragão Vilar. A alegação dada era de que, se tínhamos um presidente em vias de fazer do Brasil uma república comunista, ao propor as reformas de base, à época símbolo da luta por um Brasil popular, era preciso um movimento de ação rápida que lhe impusesse lógica contrária. Um governo que construísse um Brasil para as elites, sob a coordenação ideológica, bélica e econômica dos Estados Unidos da América. Portanto, em contraponto à concepção de Brasil e de nação, ao projeto ao projeto que daí decorre, idealizada pelo grupo que era representado no Brasil por João Goulart, se impôs violentamente outro projeto de nação. Aquele que, submetido ao imperialismo industrial estadunidense, era caracterizado, entre outras coisas, pelo estímulo à produção industrial de armas. O mesmo documento anteriormente citado sobre a relação entre indústria e militarismo na ditadura do Cláudio Fonteles traz informação de que, em 31 de março de 64, em São Paulo, se criou o Grupo Permanente de Mobilização Industrial. GPMI, um órgão da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, e que tinha a intenção de organizar nacionalmente uma espécie de indústria bélica brasileira. Tínhamos, portanto, dois projetos de nação em disputa política pela condução e direcionamento dos rumos que daria ao país. O livro de Stalin traz, ao seu final, enorme lista na qual é possível saber, tanto nacional quanto internacionalmente, os nomes das pessoas e instituições que estiveram vinculados ao Ipsibade em Minas Gerais, portanto, ao financiamento e montagem do aparelho repressor. Cito aqui algumas das entidades mais significativas: a Associação dos Bancos de Minas Gerais, o Centro das Indústrias da Cidade Industrial, o Clube dos Diretores Lojistas, a Cooperativa Central de Produtores Rurais de Minas Gerais, a Federação da Agricultura de Minas Gerais, a Federação das Associações Comerciais do Estado de Minas Gerais, a Federação das Associações Rurais do Estado de Minas Gerais, os sindicatos do Comércio Varejista de Combustíveis Minerais de Minas Gerais, da Indústria de Carnes, Derivados e do Frio de Belo Horizonte e das indústrias de fiação e tecelagem de Minas Gerais. A Federação do Comércio do Estado de Minas Gerais, a Associação da Indústria de Minas Gerais, o Sindicato dos Bancos de Minas Gerais, a Indústria Magnesita, a Mannesmann Mineração, a Companhia Siderúrgica Mannesmann, a Siderúrgica Belgo-Mineira, a Caixa Econômica Federal de Minas, a Uzi Minas, a Acesita, o Departamento Nacional do SESI, a Sul América Seguros, a Companhia Telefônica de Minas Gerais, a Construtora Andrade Gutierrez, a Companhia Força de Luz de Minas Gerais, o Jornal o Globo, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, dentre outros tantos. Na página 365 do seu livro, Stalin ainda rola enorme lista de 50 nomes de políticos que receberam recursos financeiros da rede BAD, ADEP, ADP. Cito os mais expressivos: Bonifácio Andrada, da UDN, Cônego Pacheco, Hermelindo Paixão, Arthur Bernardes Filho e Valdir Melgaço. Quanto ao OBAN, o caso de maior relevo é a participação do Grupo Ultra, particularmente do sádico e sombrio e dinamarquês Henrik Boylissen, que não só disponibilizou enormes quantias de dinheiro para montar a Operação Bandeirante, dando subsídio à existência material, às torturas e mortes no DOI-CODE, criando uma milícia extraoficial e clandestina nacional para o aniquilamento de ativistas. Além disso, ele também introduziu a pianola Boylissen, inventada nos Estados Unidos, como método de tortura. Assim, o período que se estende entre o AI-5 e o início da distensão, em 77 e 8, é também o de maior violência contra os cidadãos brasileiros. É nos anos 70 que morrerão Anísio Teixeira e Paulo Dionísio, de Vasconcelos, e que desapareceram a grande maioria dos ativistas contra o regime militar, sobretudo estudantes, a exemplo de Onestino Guimarães, Eda Santos Delgado e Paulo de Tarso Celestino. Encerrando. Na revista Caros Amigos, de maio de 2012, no artigo Os Donos do Capital, no apoio ao terror do Estado, arrola-se um conjunto amplo de nomes que estariam na base do financiamento da OBAN, junto de Boylissen, né? E aí é uma lista bem grandinha. A Operação Bandeirante serviu de base à criação de outra, a Operação Condor. Essa tratava de organizar em toda a América do Sul aquilo que no Brasil ficou circunscrito ao DOI-CODE e à OBAN. A Escola das Américas, unidade das Forças Armadas dos Estados Unidos que
funcionou no Panamá, destinado aos altos estudos da tortura, teria capacitado 60 mil militares de 23 países entre 46 e 84, sendo a principal referência e orientação quanto às táticas de guerra, repressão e aniquilamento dos movimentos sociais e populares, bem como daqueles governos de orientação popular. O depoimento do ex-presidente argentino Jorge Rafael Videla foi fundamental para adentrar a existência daquela organização continental. E aí... eu não vou... Bom, para finalizar mesmo, só gostaria de dizer, então, que nesse debate da Operação Obama, uma coisa que ela permite, que é fundamental, é a gente descobrir o que aconteceu com o João Goulart e com o JK. Fábio, porque ela permite isso. Obrigado.